Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite maravilhosa, uma noite em que nós podemos juntos em comunidade cantar ao nosso Deus, aquele que criou céus e terra e cuida de sua criação com a palavra do seu poder. Que maravilhoso, irmãos, é nós juntos cantarmos alegremente, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia que nós sim relembramos a morte de Cristo, mas nunca esquecendo que Ele vive porque Ele ressuscitou. E você é muito bem-vindo nesse lugar. Se você nos visita pela primeira vez e está à procura de uma igreja para congregar, considere essa possibilidade e ore nesse sentido e venha conversar com a gente. E se você é da casa, como sempre, você é muito bem-vindo. Hoje, como eu disse, é uma noite de muita alegria, em que estamos, falando sobre igreja, a nossa série intitulada Sola Ecclesia, ou Somente a Igreja, que usa como base ou como complemento um livro chamado A Igreja Essencial. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a grande família. Não é o Agostinho, é outra grande família. Quem não assistia a Grande Família, né? Mas para falar sobre esse tema, nós vamos usar um texto que é mal compreendido muitas vezes, que está lá em Mateus capítulo 18, verso 15, e está na tela. E você pode me acompanhar a leitura. O texto diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar? Pode baixar sua cabeça. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, uma noite em que, em comunidade, podemos cantar louvores ao Senhor e podemos agora aprender da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo me use nessa noite como instrumento de louvor e glória ao Senhor, e que todos nós recebamos a Tua Palavra como semente que cai em terra fértil, produzindo frutos em nossas vidas, mudança de comportamento, de caráter, de atitude, ou seja lá do que houver necessidade. Eis-nos aqui, seja feita a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Você deve se lembrar, então, estamos aí conceituando igreja, né? E eu vou rapidamente passar sobre cada ponto que a gente viu até aqui e os próximos que a gente vai ver, está lá na tela. Porque você pode se perguntar, o que é uma igreja? Igreja é um grupo de cristãos que se reúne com uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei. Tema de hoje: para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus, por meio de um povo unificado e diverso, em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Irmãos, antes de entrarmos no texto, como de costume, traçar alguns aspectos aqui sobre o nosso cotidiano. Nós somos seres sociáveis. Todos nós, de alguma forma, estamos incluídos em grupos. Seja o grupo do trabalho, não estou falando grupo de WhatsApp, grupos de convivência, grupo ideológico, grupo partidário, grupo, torcida organizada do Palmeiras. Pasme, irmãos, tem gente que faz parte disso. Grupos de bike, grupos de corrida, diversos grupos, e todo mundo faz parte de algum grupo, ou a maioria das pessoas faz parte de algum grupo e tudo certo, menos do Palmeiras. Mas claro, dentro de todos os grupos, existem grupos mais fechados do que outros. Existem grupos que você precisa ter algo para fazer parte. Por exemplo, imagine um grupo de pessoas muito ricas, e você não é muito rico. É difícil fazer parte talvez daquele grupo. Imagine um grupo de bike, lá o Wilson, o Léo, e você não tem bike. Ô Wilson, me leva no quadro? Não faz muito sentido. Então, existem portas de entrada nesses grupos, e isso faz parte da vida. Todos lembram das suas infâncias, alguns talvez não lembrem, porque faz muito tempo,
Na escola também tinha os grupinhos. Tinha o grupinho do fundão, o grupinho da frente, do CDF, o grupinho dos atletas, vários grupinhos. E a criança, sempre, normalmente, né, tem o desejo de se sentir aceita, de se sentir amada. E muitos de nós, talvez, não podemos fazer parte de certos grupos na infância, e muitos de nós trazemos traumas para a nossa fase adulta. Às vezes um senso de inadequação, um senso de não se sentir amado, de não se sentir parte, e às vezes isso é reflexo lá da infância, porque talvez não conseguiu fazer parte de um determinado grupo, às vezes recebeu bullying, coisas sérias, né? E isso traz repercussão para a vida adulta. Mas dentro desse grupo, ou melhor, desses grupos, o nosso grupo, que nós aqui fazemos parte, é a igreja. A igreja é um grupo diferente destes demais. O grupo de bike do Léus, poxa, precisa ter bike. A não ser que você seja um carro de apoio, de repente, para levar água nos eventos, talvez. Mas um grupo de corrida, você tem que ter um tênisinho para correr. O grupo, sei lá, o grupo dos torcedores do Palmeiras, você tem que torcer Palmeiras. E assim por diante. Agora, o grupo chamado Igreja de Jesus é um grupo que se destaca dos demais, porque existe um aspecto diferente desses grupos. Temos algo que nos une, fato, é Jesus, mas temos a divergência gigantesca. Aqui tem ricos e pobres, aqui tem pessoas com doutorado e pessoas com a 5ª série. Aqui tem pessoas que moram em condomínios fechados e outras pessoas que moram em bairros mais carentes. Tem pessoas que chegam de ônibus, outros chegam de carro importado. E todos convivem juntos. Vamos aqui ter um momento de comunhão à mesa depois, e todos aqui estão convidados para a gente se alimentar. E ao redor daquela mesa, ali atrás, estarão comendo juntos, talvez um médico e talvez uma diarista. Talvez alguém que tem mestrado e alguém que está aprendendo a ler. E essa é a maravilha da Igreja de Jesus. Não existem subgrupos. Aqui não é a igreja dos surfistas. Aqui não é a igreja dos skatistas. Poderia ser dos flamenguistas, mas tem uns que vão para a disciplina. Mas o ponto aqui que nos une não é nada artificial. O que nos une é Cristo. É Jesus que faz com que a gente se reúna, e mesmo em meio a divergências, até de opiniões políticas, nós convivemos juntos. Talvez aqui tenham pessoas que, de repente, são adeptas do bolsonarismo, outros são lulistas, por assim dizer, uns da direita, outros da esquerda, e está tudo bem. Estamos convivendo juntos, independente das ideologias, desde que essas ideologias não firam os princípios bíblicos, é claro. Mas o ponto aqui, que eu quero evidenciar, é que somos um grupo diverso, divergente, mas unido por causa de Jesus. Agora eu te pergunto, você faz parte desse grupo? Aliás, o que é fazer parte desse grupo? Fazer parte desse grupo, irmãos, não é vir ao culto. Quem faz parte desse grupo, vem ao culto. Mas não é só isso. Fazer parte desse grupo é muito mais. Então, a pergunta que nós vamos responder hoje é: o que significa fazer parte de uma igreja? E o primeiro ponto é: fazer parte de uma igreja significa ter uma relação de interdependência entre os membros. E o primeiro ponto é na prestação de contas. A ideia é que nós dependemos uns dos outros no que diz respeito à prestação de contas. Verso 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Esse texto, ele é mal interpretado muitas vezes. Ele é usado muitas vezes como base para caçar pecadores. E fica uma igreja caçando pecadores para colocá-los em disciplina. E a disciplina para estes, então, é uma ferramenta de punição. Mas, irmãos, abre parênteses, jamais leia as Escrituras sem considerar o contexto em que ela está inserida.
Os versos exatamente anteriores a esse que nós lemos, são aqueles versos que Jesus fala sobre a ovelha que se perdeu. Um pastor que tinha 100 ovelhas, literalmente um pastor de ovelhas, uma ovelha se perdeu, e ele diz: qual pastor que tendo 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 e vai atrás daquela? A ideia aqui é, qual membro de igreja que está em comunhão com os demais, não vai atrás daquela ovelha ou daquele membro que está se perdendo? Ou seja, o que nós lemos aqui tem como base a ideia de resgatar uma pessoa que está se perdendo no pecado, e isso é um ato de amor, não é ato de punição. Os versos exatamente posteriores, é Jesus dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7, e nós lemos aqui o texto que diz: se o teu irmão pecar contra você, vai e tem com ele. Mas com que mentalidade? Com a mentalidade de resgatar a ovelha que se perdeu, e com a mentalidade de perdoar 70 vezes 7 vezes, se for necessário. O texto que nós lemos disse: se o teu irmão pecar contra você, vá e mande um áudio para o pastor, dizendo tudo o que ele fez. A Bíblia não tem que ser atualizada? A gente atualiza. Não, o texto diz o quê? Se o teu irmão pecar contra você, vá e tem com ele. Mas tenha com ele uma conversa de amor, dizendo: cara, ou minha irmã, não foi legal o que tu fez, eu me senti ofendido, e a irmã vai ter a oportunidade de explicar: olha, eu estava TPM naquele dia, e tu me entende, né? Ou o Flamengo tinha perdido naquele dia, e eu nem te cumprimentei no olho, porque tu é palmeirense, Rafinha e Léus. Não, Léus não, Felipe, desculpa. Então, tenha com o irmão, e esse ato de ir ao encontro do irmão, é um ato de amor, é um ato de resgatar a ovelha que está se perdendo, não é punição, é amor, é expressar cuidado, é expressar preocupação com aquela pessoa. E vocês perceberam o texto, ele tem 3 instâncias. Primeiro, vai e tem com ele. Se ele não se arrepender com o tempo, chame uma testemunha. Se ele não se arrepender com o tempo, chame a igreja. E aqui, o nosso contexto, a ideia é chamar a liderança da igreja. Mas percebe que a liderança da igreja vai fazer parte desse processo de disciplina só depois da primeira e segunda instância. E não se preocupe que a terceira instância aqui é honesta. Então, a ideia que está por trás daqui é manter o mínimo de pessoas envolvidas possível. A ideia não é sair espalhando que o teu irmão fez mal para ti. A ideia não é sair espalhando que o teu irmão, que tu emprestou dinheiro para o irmão não pagou. A ideia é envolver o mínimo de pessoas possível para a gente cuidar daquela situação da melhor forma, mas lembrando que em amor. Muitos irmãos chegam aqui na Viva com muitas feridas, pessoas que foram maltratadas por conta de punição, por conta de seus pecados. Mas a ideia, repito aqui, não é punir, a ideia aqui é resgatar, é expressar amor. A ideia aqui é cuidar daquele que está se perdendo, porque uma pessoa que está em pecado, ela tende a mergulhar cada vez mais no pecado, e a tendência é que em algum momento ela se perca, ela se esfrie, ela fique muito longe de Deus e longe da igreja. Então a ideia é trazê-la de volta, a ideia é cuidar, envolvendo o mínimo de pessoas possível. Agora, você pode pensar o seguinte: não, é melhor deixar assim, é melhor não confrontar. Mas olha só, qual dentre vocês, ou qual dentre nós, quando que temos filhos, e de repente o filho está brincando com álcool e fósforo, não vai repreender o filho? Qual? É óbvio. Ou seja, quando vamos falar com alguém que está em pecado, é um alerta. Quando disciplina o filho porque está brincando com fósforo e álcool, é uma expressão de amor. Agora, quando vou atrás de um membro que porventura pecou, também é uma expressão de amor. E a ideia de não confrontar, ou seja, não ir ao encontro do irmão para confrontá-lo em amor, é uma atitude covarde e egoísta. Porque a pessoa não quer se ver mal com ele, só que não percebe que o irmão está indo para a beira do precipício.
É como ir num médico, e eu já usei essa ilustração aqui, e o médico não quer se ver mal com o paciente está com câncer terminal, e ele diz, eu não quero me ver mal com ele, vai assim, está tudo bem, toma esse floral aqui, com um câncer no cérebro. Então, irmãos, de novo, a ideia é se preocupar com as pessoas, e claro, ir com um tom de perdão, ir decidido a perdoar, ir com um coração realmente desejoso de perdoar aquela pessoa, claro, para que ela se arrependa. E o texto diz que se aquela pessoa se permanecer impenitente, ou seja, se ela não se arrepender, ela passa a ser alvo de evangelismo, porque o texto me diz, na verdade, que considere então um gentil ou publicano, e isso significa que aquela pessoa então ela não faz mais parte da família, talvez ela nunca tenha feito parte da família, ela talvez fosse um bode infiltrado, um lobo em pele de ovelha, mas a ideia então é que aquela pessoa, a gente considera ela como alguém de fora da família, e ela então agora é nosso alvo de amor também, porque precisamos ir lá compartilhar o evangelho com ela, porque precisamos ir lá falar do amor de Cristo para ela, e claro, precisamos cuidar, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Imaginem, irmãos, que houvesse um pedófilo aqui dentro, o que faríamos com ele? Vamos confrontá-lo, ele precisa se arrepender, e vamos inclusive denunciar para a polícia, porque é crime, não é só um pecado, é crime. Mas o ponto é, precisamos ir até o fim, e de novo, é uma atitude de amor. E a ideia de prestar contas, embora muitos não gostem disso, nós deveríamos gostar, porque todos nós crescemos quando alguém vem nos orientar em algo. Quando nós recebemos críticas em amor, críticas construtivas que são feitas para o nosso bem, nós vamos crescer. Então, faz parte do processo de amadurecimento, receber esse confronto, entender que aquela pessoa que vem falar com a gente, ela está expressando amor, está expressando cuidado. O segundo ponto é que fazer parte de uma igreja significa ter uma relação de interdependência entre os membros, no que diz respeito a apoio mútuo. Bom, se a ideia de ir ter com o irmão é uma ideia de beneficiar o outro, está implícita a ideia que a nossa relação de membros é uma relação de benefício mútuo. Está implícita a ideia de que nós precisamos viver em comunidade a ponto de todas as necessidades de todos são preenchidas. Ninguém desta igreja pode passar por problemas financeiros, por exemplo. Ninguém. Porque sempre podemos nos juntar para ajudar um ao outro. Ninguém pode, de repente, ter um familiar que faleceu e as pessoas não mandarem mensagem ou não visitar o momento do velório. Nós precisamos estar conectados, vivendo efetivamente em comunidade. Isso é igreja. A vida na igreja, então, é mais do que confrontar o pecador. A vida na igreja é andar ombro com ombro, é carregar os fardos uns dos outros, é se alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. E eu te pergunto, você tem usufruído desse grande benefício que o mundo lá fora não tem? Talvez você diga dentro de si mesmo que não, eu não estou experimentando isso. A Viva tem um caminho muito claro, que é o caminho pelo qual os membros são cuidados. O caminho qual é? Conhecer, viver, servir. Você vem no culto conhecer a Deus, você vive em comunidade nos pequenos grupos, e você serve em alguma equipe, junto com algum time. Então, você precisa se conectar a um pequeno grupo que agora está de férias, mas primeira semana de fevereiro nós retornaremos. Já se prepare, já guarde uma noite do seu tempo para estar conosco. A maioria dos PGs funcionam nas quintas à noite. Esteja disposto a isso, porque nos PGs, irmãos, nós conhecemos a vida uns dos outros. Ali a gente fala das nossas dificuldades, desafios. Mas existem mais 2 passos, irmãos, que a gente ainda não colocou na Viva,
Porque a Viva é uma igreja muito nova. Em março nós vamos fazer 3 anos, e a cada tempo a gente está incluindo algumas ferramentas. Existem 2 ferramentas que vão ser lançadas ano que vem, que aprofundam ainda mais esse aspecto de relacionamento e pastoreio, que é o cuidado com a alma, e que é um grupo chamado mini-grupo. Cuidados com a alma. Nós vamos fazer uma equipe de conselheiros, que vamos ter uma escala, e você vai poder buscar aconselhamento em diversos horários do dia, não precisa esperar 1 semana, 2 semanas, vai ter gente de plantão, inclusive. E a segunda ferramenta são os minigrupos, são minigrupos de 3 a 4 pessoas, de prestação de contas. Ali sim, um grupo para rasgar coração, e falar de dificuldades, problemas, algo que talvez não haja liberdade no PG, no pequeno grupo, você pode fazer no minigrupo. Então, irmãos, você precisa usufruir desse benefício que é te dado, e não é um benefício cobrado, tipo, não tem ingresso para ir num PG, é só ir, e você é o beneficiado. Então, irmãos, a ideia é que ninguém daqui pode passar nenhum tipo de necessidade, mas para que isso aconteça, a gente precisa estar atento uns com os outros. Você conhece a realidade de quem está sentado do seu lado? Você sabe o nome? Você sabe onde mora, com quem trabalha? Você sabe quantos aqui estão à procura de emprego? Você sabe as lutas, dificuldades dos membros? A vida na igreja implica em caminharmos juntos. E o momento de comunhão que vamos ter ali é para proporcionar esse tipo de quebra de barreira. Então a ideia é carregar os fardos uns dos outros, caminhar junto, chorar junto, rir junto. E mais, irmãos, nós temos um pacto de membresia. Boa parte de vocês já assinou, mas existem membros que eram anteriores ao nosso curso de novos membros que ainda não assinaram. Todos, então, que se consideram membros dessa igreja, ao final do culto, vocês vão pegar ali naquela mesa, tem o pacto ali, tem caneta, pegue, assine e traga aqui na frente, por favor, depois do culto ter terminado. Você lê e você vê se você concorda. Então vamos lá. Fazer parte de uma igreja significa ter relação com os membros, tanto no que diz respeito à prestação de contas, quanto no que diz respeito ao apoio mútuo. A ideia, irmãos, é que o mundo lá fora olhe para a gente e tenha, no bom sentido da palavra, inveja da gente. O pessoal lá se ama tanto, o pessoal lá é tão unido, que eu quero estar com aquele povo lá. Tem um casal que vai ser apresentado hoje, como novos membros, e me disseram que há algumas semanas atrás, teve um evento de inauguração do estúdio do pessoal, e lá no estúdio eles puderam ver o quanto nós éramos alegres ali juntos, o quanto a nossa comunhão era alegre e nos dávamos bem. Isso despertou o interesse deles, e hoje eles vão ser apresentados como novos membros. Essa é a ideia, irmãos. Fazer parte de uma igreja também significa ser um representante de Deus na terra, que afirma outros irmãos como representantes de Deus. Verso 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esses versos são muito mal interpretados, irmãos, porque não se leva em consideração o contexto que estão inseridos. Muitos vão dizer, se a gente concorda sobre algo, a gente pede em nome de Deus e Deus vai ter que dar. Não é sobre isso. Se eu determino, eu ligo na terra, então vai ser ligado no céu. Não é nada disso. E também não é aquela coisa, estamos orando aqui em 2, a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Deus está. Também não é sobre isso. É sobre disciplina. O texto aqui está nos dizendo, ele está, na verdade, se remetendo ao que Jesus disse em Mateus capítulo 16 para Pedro. Disse assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É o que conhecemos como o poder das chaves. A igreja detém o poder da chave. A igreja detém um poder. Deixa eu fazer uma ilustração para facilitar o entendimento.
Imagine você, que é brasileiro, vai aos Estados Unidos e você tem um passaporte brasileiro. Lá você perde o passaporte brasileiro. Para onde você vai? Para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Porque a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é a instituição que detém a autoridade para ver os seus documentos e dizer, você é um cidadão brasileiro. A embaixada, então, ela detém não o poder de dar a cidadania para o brasileiro, mas de reconhecer como tal. Isso é igreja. A igreja não tem o poder de dizer, a partir de agora eu determino que você é um habitante do reino de Deus, um cidadão do reino de Deus. Não. Ela tem a autoridade de homologar. Ela tem a autoridade de assinar embaixo, de dizer, o fulano, ele é um cidadão do reino de Deus. O fulano, ele confessou Jesus publicamente, por meio do batismo, e vamos ter batismo hoje, e o fulano, ele tem uma vida que condiz com as Escrituras. Então, nós, como igreja, nós homologamos essa cidadania. Portanto, o poder das chaves não é de ligar coisas aleatórias, mas é de declarar quem é cidadão do reino de Deus e quem não é. Então a igreja, ela avalia a confissão de fé e a conduta do indivíduo, legitimando a sua cidadania. Isso é um poder que Deus deu para Pedro e, por consequência, para toda a igreja. Pedro era representante da igreja naquele momento. Então a ideia é que, deixa eu ilustrar mais uma vez aqui um exemplo. Imagine um adúltero, ele foi pego em adultério, aí uma pessoa vai lá e fala com ele continua adulterando. Chama uma testemunha, fala com ele, continua adulterando. Chama a liderança da igreja, fala com ele continua adulterando. Isso significa que aquela pessoa não se arrependeu dos seus pecados. Então ela muito provavelmente não é um cidadão do reino de Deus. Ela ainda não foi regenerada, ela precisa ser evangelizada. Porque a igreja então está dizendo, olha, você não detém as características de um cidadão do reino de Deus. A Bíblia diz que um cidadão do reino de Deus é um homem de uma mulher só. Então você não detém essa característica, então me desculpa. Nós temos o poder ou a autoridade para dizer que você não é um cidadão do reino de Deus. Agora, você é alvo do nosso amor, nós vamos precisar falar do evangelho para você, vamos precisar falar do amor de Jesus, esperando que você venha se converter de verdade. Então o poder das chaves é reconhecer como cidadão. E outro, percebe que eu não posso chegar nos Estados Unidos e me declarar cidadão americano. Alguém pode fazer isso? Óbvio que não, nem com a igreja. Ninguém tem a autoridade isolada para dizer, eu sou cristão. Tudo bem, o IBGE vai lá no censo e te pergunta, e você diz, eu sou cristão. Mas o ponto aqui é que quem diz que é cristão é a igreja, é a comunidade, é o coletivo. Imagine uma outra ilustração. Você é um torcedor do Criciúma, um time de verdade. E você se diz, não, eu sou torcedor do Criciúma e eu decido as coisas lá. Eu vou reivindicar, eu vou pedir as coisas. Mostra a carteirinha de sócio. Não, eu não sou sócio, eu sou torcedor. Cara, me desculpa, tu não é parte do time do Criciúma. Tu és um simpatizante. Igreja é a mesma coisa. Existem os simpatizantes, que até se dizem cristãos, mas eles não estão envolvidos no corpo de Cristo. Um cristão, ele vive em comunidade. Um cristão vive junto. Um cristão caminha ombro a ombro. Não é meramente um torcedor, um simpatizante. É um sócio. Não sócio, no sentido pejorativo da palavra, mas é aquele que está junto. E a igreja, então, com esse poder, ela tem a autoridade para quê? Para batizar, vamos fazer hoje. Para ministrar a ceia, vamos fazer hoje. Para disciplinar pessoas, para liderar pessoas. E quando você se submete a uma igreja, você está dizendo, eu me submeto a essa liderança. Eu entendo que eles estão caminhando para um caminho bíblico, eles estão fazendo o que Jesus disse, então eu vou caminhar com eles. Isso é fazer parte de uma igreja. Terceiro e ponto, fazer parte de uma igreja também significa pertencer a um grupo distinto dos demais grupos da terra. O verso 17 diz o quê? Se ele se recusar a ouvir essas pessoas,
exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Considerar como gentil ou publicano significa considerar que aquela pessoa não faz parte da família de Deus. E a igreja tem esse poder dado por Deus. A igreja vai ver, olha, ele é um impenitente, ele continua no pecado e não está nem aí. Então, a gente coloca uma linha demarcatória muito evidente e diz, olha, você não é parte desse corpo. Você pode fazer parte desse corpo, basta se arrepender dos seus pecados, essa é a única condição. Creia em Jesus como seu Salvador e seu Senhor, te arrepende dos seus pecados e você faz parte dessa família. Mas se você se mantém impenitente nos seus pecados, você não faz parte das ovelhas de Jesus. Cuide, irmãos, porque aquelas pessoas que estão deliberadamente no pecado, por mais que estejam na igreja, talvez sejam bodes, sejam como esses simpatizantes com o cristianismo, mas os simpatizantes não vão herdar o reino dos céus. Somente as ovelhas de Jesus fazem parte de sua família. Então nós fazemos parte de um grupo diferente das pessoas de fora, e esse grupo tem que ser diferente. Diferente como, Bruno? Agora eu vou andar com Bíblia embaixo do braço, camisa abotoada até o pescoço, não posso mais ir para a praia. Não tem nada disso, irmãos. Ser diferente, por incrível que pareça, é comprar e pagar. Ser diferente, por incrível que pareça, é não trair o cônjuge. Ser diferente é não ser viciado em pornografia. Ser diferente é não falar mal das pessoas, não fazer intriga, fofoca, maledicência. Isso é ser diferente, por incrível que pareça. Mas o grupo da família de Deus busca ser diferente, porque dessa forma Jesus é glorificado. Dessa forma as pessoas olham para a gente e pensam, este é um grupo diferente, eu vou me juntar a eles. Porque a gente caminha junto, a gente se ama e mais. O fato de haver uma linha demarcatória que divide quem é e quem não é, por muito tempo foi mal interpretado. O que foi entendido? Nós não nos misturamos. Nós vamos nos fechar no nosso gueto gospel e aqui a gente vai ficar. Errado. Não entenderam quando Jesus disse, sede sal da terra e luz do mundo. Portanto, nós, se somos um grupo diferente, ao mesmo tempo é um grupo infiltrado, para que lá fora venhamos a servir as pessoas, venhamos a amar as pessoas, venhamos a proclamar as boas novas para as pessoas lá fora. Por isso a ideia de conhecer, viver e servir. Conhecemos a Deus aqui, vivemos juntos em comunidade e servimos as pessoas lá fora. O fato de haver essa linha demarcatória não significa que a gente não se mistura. A gente se mistura sim, mas a gente não se deixa ser contaminado. Pelo contrário, a gente contamina positivamente. E a pergunta que não quer calar é, de qual grupo você faz parte? Da família de Deus ou da outra família? Agora, para fazer parte da família de Deus, não precisa grandes coisas, tá? Não precisam cumprir um conjunto de regras. Para fazer parte da família de Deus, você precisa confessar publicamente que Jesus é teu Salvador, é teu Senhor. Você precisa se arrepender dos pecados e ser batizado. O batismo que vamos ter hoje é uma expressão pública de fé, de alguém que já creu aqui dentro. Simbolicamente, a velha mulher, no caso, morrendo afogada e saindo das águas uma nova criatura, mostrando para o mundo que ela faz parte da família de Deus. Você faz parte dessa família? Se não faz, considere a possibilidade de fazer parte. Vem conversar comigo, converse com algum dos líderes, alguém naquelas mesas ali, mande mensagem e diga, eu quero fazer parte da família de Deus. Não é nada difícil. E por fim, último ponto, fazer parte de uma igreja significa afirmarmos-nos mutuamente por meio do batismo e da ceia. O batismo, irmãos, é um rito de entrada na família de Deus. O batismo, o grupo de bike deve ter um batismo, sei lá, o batismo do grupo de bike é subir o morro da TV, ou sei lá, os morros que eles sobem aí, enfim, cada grupo tem sua forma de batizar, que é a forma de mostrar que alguém está entrando para o grupo. O batismo é isso, irmãos. Hoje, uma irmã vai mostrar para todos nós que ela está entrando no grupo.
ela faz parte da família. Mas não só isso, a igreja também recebe pessoas já batizadas de outras igrejas, que porventura saíram de outras igrejas. Hoje vamos ter aqui a apresentação de novos membros, que passaram por um curso, passaram por uma entrevista, e hoje vão ser recebidos por todos nós, como novos membros na nossa grande família. E a igreja também, então, se afirma na ceia do Senhor. Hoje nós vamos cear, e a ceia é um momento em que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados pelo pão e pelo suco de uva. É um momento em que nós, como que se nos assentássemos à mesa com Jesus. João Calvino dizia que era um momento que como se a igreja subisse aos céus, e lá se alimentasse do próprio Cristo. É isso que nós vamos fazer nessa noite, e isso é poder da igreja. Finalizo com algumas conclusões. Está pequeno na tela, mas diz assim: fazer parte de uma igreja, então, significa ter uma relação de interdependência entre os membros. De que forma? Prestação de contas e apoio mútuo. Vamos fazer um pacto, além do pacto escrito. Ninguém pode passar necessidade. Se faltar comida, se faltar dinheiro, você sabe, possivelmente sabe onde procurar. Nós temos os nossos contatos. Se você não está no grupo do WhatsApp, por favor, me procure para fazer parte do grupo do WhatsApp. Se você não baixou o aplicativo, membro da Aviva precisa ter o aplicativo. É uma comunidade, eu diria que é uma grande família. Mas fazer parte de uma igreja também significa que somos representantes de Deus na terra e nós nos afirmamos uns aos outros. Também significa que pertencemos a um grupo distinto do grupo lá fora e nós honramos Cristo por meio da nossa conduta. E também significa que nós afirmamos uns aos outros por meio do batismo e da ceia. Por fim, eu quero ler um breve texto. É um exercício de imaginação. Imagine uma igreja em que todos se conhecem pelo nome, onde cada um sabe a história um do outro, sabe onde mora e com o que trabalha, sabe suas lutas, sonhos e dificuldades. Agora, imagine que estas pessoas não só se conhecem, mas se importam de verdade umas com as outras. Se o fulano não vem ao culto, 10 outros membros enviam uma mensagem para perguntar se está tudo bem. Se Beltrano perdeu o emprego, todos se mobilizam para que não falte nada e para que logo arrume outro trabalho. Se Ciclano está doente, todos se unem em oração e fazem uma escala para dormir com ele no hospital. Imagine uma igreja que vive como uma grande família, que às vezes discorda um do outro, mas o respeito sempre pondera os diálogos. Uma família em que verdades são sempre ditas mais em amor, que não há espaço para fofoca ou maledicência. Uma família que se protege, que soma forças e que se ama. Uma família que divide as atribuições e ninguém é sobrecarregado. Todos em alguma medida servem, ninguém critica ninguém. Todos sabem que estão no mesmo barco e que o que precisam é somar forças. Ninguém reclama por não ser servido, mas simplesmente arregaça as mangas e serve, pois todos entenderam que é melhor dar do que receber. Imagine que essa igreja tem uma liderança que não quer privilégios, mas só quer servir os demais. Uma liderança que não busca visibilidade, mas pega a bacia e a toalha e se ajoelha diante dos demais membros. E a resposta dos membros não é com críticas e fofocas paralelas, mas com respeito, carinho e admiração saudável. Imagine que os membros dessa igreja se amam tanto que os de fora querem entrar e quem está dentro não quer sair. Pelo contrário, convidam vizinhos, amigos e colegas do trabalho para se juntarem. Imagine que essa igreja é tão unida e se ama tanto que esse amor transborda e alcança quem está ao redor. A cidade onde moram é impactada por tamanho amor. As pessoas ao redor chegam a ficar com medo de aquela igreja partir para longe. Imagine uma igreja que entendeu que o maior combustível é o amor do Pai. Que esse amor constrange a tal ponto que o que mais desejam é que outros experimentem esse amor. Agora, depois de imaginar tudo isso, vamos olhar para a nossa realidade. É fato que todos buscamos isso. E se você pensou de alguma forma, criticamente falando, mas a Aviva não é assim, você não entendeu que você é tão responsável quanto os demais em construir um ambiente como este desse sonho. Cada um deve olhar para si, reconhecer o que precisa melhorar e efetivamente fazer o que precisa ser feito. Mas nós já estamos experimentando isso em certo sentido.
pela graça de Deus, vejo pessoas mobilizadas em se ajudar, vejo gente abrindo mão de si para servir o próximo, vejo gente pintando muro de escola, visitando irmã com depressão, se reunindo para comprar fralda para o filho do irmão, vejo vaquinha para ajudar o enfermo, vejo irmão que banca o jantar do outro irmão, enfim, inúmeras formas de amor. Vejo mãos e mais mãos servindo em diferentes áreas, uma multidão cuidando das crianças, uma galera afinada nos servindo com música de qualidade, mãos e pés ágeis organizando cada detalhe do salão, uma equipe cheia de criatividade comunicando por meio de ferramentas de comunicação, mentes inteligentes e corações honestos gerindo os recursos financeiros, uma galera com um sorriso na orelha e abraço apertado recebendo visitantes, facilitadores trabalhando como pastores em suas próprias casas, um time direcionando jovens e adolescentes, preparando a nova geração, uma galera que não se conforma em ver o sofrimento do próximo e se mobiliza para amenizar. Enfim, temos coisas a melhorar? Com certeza. E todos somos responsáveis por isso. Mas que tal trazermos à memória aquilo que traz esperança? Temos uma jornada pela frente, mas o que nos conforta é que estamos na direção certa. E você faz parte disso. Pelo poder do Espírito Santo, vamos transformar vidas, vamos transformar mundos. Isso é a igreja. Essa é a igreja que sonhamos. Estamos no caminho, ainda falta algo, mas estamos na direção certa. E por fim, faço alguns convites. Que tal fazer parte da grande família da Viva e usufruir desses benefícios todos? Fala com a gente vai dar todos os caminhos que são muito simples. Você pode fazer parte da família de Deus. E que tal então convidar outros para fazerem parte dessa grande família, para que eles também usufruam de todos esses benefícios? Juntos então, pelo poder do Espírito Santo, seremos instrumentos de Deus para transformar vidas, transformar mundos. Essa é a nossa visão. Se aquela ali é a nossa missão, a nossa visão é transformar vidas, transformar mundos, e você faz parte disso. A banda pode subir, por favor?